Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre o modelo atômico de Thomson. Então vamos pensar. Na última aula discutimos um pouco sobre o modelo atômico de Dalton e uma das afirmações de Dalton tratava-se de que o átomo era uma partícula então indivisível e que tinha como característica ser neutro. Então vamos pensar, por exemplo, quando atritamos um pente em nosso cabelo, se aproximarmos de pedaços de papel, a gente vai ter a atração deste papel pelo pente eletrizado. Então, se o papel material é composto por átomos, se não existissem partículas carregadas dentro do átomo, então não deveria acontecer este fenômeno de atração pelo pente eletrizado. Então, essas foram algumas situações, por exemplo, que fizeram com que o modelo de Dalton tivesse umas pequenas falhas. Então, agora introduziremos um pouco o estudo sobre o que a gente chama de raios catódicos e como foi a descoberta, então, do elétron. Então, o estudo de descargas elétricas já era antigo, ele existia desde o século XVII, quando a gente tinha, então, a aplicação de uma alta voltagem, uma alta tensão, em tubos parcialmente evacuados, ou seja, em tubos a gente tinha quase ausência de ar. Então a gente tem aqui abaixo um exemplo do que a gente chama de tubo de raios catódicos. Então um tubo de raio catódico ele é um tubo selado e evacuado, ou seja, a gente tem aqui quase que ausência de ar aqui dentro dele. E a gente tem então um eletrodo em cada extremidade. Então dessa forma a gente tem uma alta voltagem que passa então entre esses dois eletrodos, produzindo uma radiação que originava no eletrodo negativo, que a gente chama então de catodo. Então, por isso, raios catódicos, porque eles são gerados aqui no catodo, bem no início aqui da minha ampola. Então, o pioneiro na construção desse tipo de tubo foi William Crookes. Então, basicamente, o que a gente tem? Uma alta voltagem, então uma alta tensão, ela é aplicada entre os dois eletrodos. A voltagem, então, faz com que partículas carregadas negativamente se desloquem do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. E a trajetória desses elétrons ainda podem ser desviadas utilizando um material, um composto que possui propriedade de magnetização. E como que é detectada essa corrente? Então, geralmente, utiliza-se um material fluorescente. O que é um material fluorescente? É um material que emite luz quando você adiciona um estímulo sobre ele. Então, aqui a gente tem um material fluorescente verde em meio a essa tela. Porque quando os elétrons então, entram em contato com esse material, a gente vê essa luz ficando acesa aqui, esse filete de luz verde que é ocasionado pela excitação, ou seja, fornecimento de energia dos elétrons. É interessante destacar que um exemplo de tubo de raios catódicos bem comum que a gente tinha na nossa casa, até que hoje não, porque esses televisores têm sido substituídos, mas uma TV de tubo trata-se de uma TV de tubo de raios catódicos. Então a gente tem aqui, essas TVs antigas têm essa parte um pouco maior aqui, porque a gente tem exatamente essa composição. A gente tem o catodo cá atrás do tubo, que gera então essa corrente aqui elétrica para o anodo, e a tela fluorescente aqui, que é a tela do visor, quando essa radiação então incide sobre ela, ela acende e gera a imagem. Então, basicamente, uma TV de tubo pode ser considerada então um tubo de raio catódico. Em 1897, o cientista Thomson, o que ele fez? Ele construiu um sisteminha de tubos de raios catódicos utilizando então uma tela fluorescente, igualzinho o esqueminha que eu expliquei sobre a televisão. E ele propôs então que esses raios catódicos eram partículas que possuíam carga negativa. Então, no caso, o elétron. Então, como que ele concluiu que essas partículas possuíam carga negativa? Baseados aqui na atração ou na repulsão por placas eletricamente carregadas. Então, assim, Thomson, além de propor que essas partículas possuíam carga negativa,
ele propôs ainda que elas possuíam massa, então eram características da matéria, e que a razão entre a carga e a massa, ou seja, o valor da carga dividido pelo valor da massa, seria de 1,76 vezes 10 a 8 coulombs por grama. Então, assim, ele determinou o que a gente chama de relação massa-carga dos raios catódicos. Como o elétron possui uma razão carga-massa muito maior do que a do íon hidrogênio, por exemplo, então logo concluía-se que essa partícula que o Thomson descobriu seria então muito leve ou então muito carregada. Ou então os dois, né? Leve e muito carregada ao mesmo tempo. Então, com isso, o Thomson propôs então o seu modelo atômico. Então, basicamente, o que ele disse foi o seguinte, que o átomo então era composto por uma grande massa de carga positiva, que a gente tem representado aqui pela região de rosa, e com uma carga negativa, com partículas de carga negativa espalhadas, né, pela superfície dentro dessa massa de carga positiva. Então, por isso, é muito retratado esse modelo atômico como um pudim de passas, né? Porque é como se a gente tivesse ali a massa do pudim fosse a carga positiva, né, do átomo, e os pontinhos aqui, as uvas passas, seriam então os elétrons distribuídos uniformemente pelo átomo. Uma analogia interessante também, né, que é melhor para nós aqui do Brasil, é que esse modelo atômico ele traz então o átomo bem parecido com a estrutura de um panetone, por exemplo. Então, que a massa seria essa carga positiva e densa, enquanto as frutinhas aqui seriam então os elétrons, né, dispersos uniformemente ao longo do átomo. Então, uma vez que a razão entre a carga e a massa do elétron era conhecida, a medida de uma dessas variáveis, né, seria possível determinar então a medida de elas separadamente. Então, assim, Thomson, em seus resultados preliminares, já obteve o valor da carga para o elétron em torno de 1,04 vezes 10 a menos 19 coulombs. Logo após, Millikan, em 1909, propôs um arranjo experimental para determinar com mais precisão a carga do elétron, o qual ficou conhecido então como o experimento da gota de óleo. Então, basicamente, o Millikan ele utilizou uma câmara em que ele borrifava gotículas minúsculas de óleo. Essas gotículas passavam então por um orifício dentro da câmara e aqui ocorria então a ionização dessas por uma fonte de radiação X. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que essas partículas, né, gotículas, quando passam pelo orifício, elas estão carregadas eletricamente. E, ao mesmo tempo, a gente tem a gravidade fazendo com que elas se desloquem para baixo. Então, assim, pelo equilíbrio perfeito, né, entre a força-peso e a força-atração eletrostática, você consegue determinar qual que é a carga dessas partículas, né, dessas gotículas. Então, assim, basicamente na câmara dele, resumindo o experimento, a gente tem, puxando a gotícula para cima, a carga dos elétrons e o campo elétrico aplicado aqui na placa carregada. E para baixo a gente tem a massa e a aceleração da gravidade, a força G. Então, assim, a massa e a aceleração eu consigo determinar facilmente. E o campo elétrico que eu estou aplicando aqui também eu consigo determinar. Então, assim, se medisse, então, fizesse várias baterias de experimentos com diferentes gotículas, você consegue, então, um valor para a carga do elétron. Então, Millikan, utilizando esses experimentos, então, determinou que a carga de um elétron seria em torno de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E assim, determinou então a sua massa. Então, a massa do elétron é em torno de 9,10 vezes 10 a menos 28 gramas. Então, ou seja, um valor de massa muito baixo, como era a previsão já de Thomson. Então, pessoal, as referências da aula de hoje e até a nossa próxima aula.